Olá, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos aí. Estamos mais uma vez aqui. Este é o canal do Movimento 65 Rio Preto, o canal do pré-candidato a prefeito Carlos Alexandre. A gente gostaria de pedir aí a gentileza das pessoas que já estão conosco, que compartilhe com os amigos, com os vizinhos, com os conhecidos aí, porque hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante aqui. A gente tem conversado nessas lives sobre o programa de governo do pré-candidato Carlos Alexandre, do Movimento 65. Eu queria aproveitar e mandar um abraço aí para esse pessoal que está com a gente já aí assistindo a live, para o pessoal lá da Maceno, e lá a gente tem um amigo muito importante que hoje está na live conosco, o seu Carlos Feitosa. Um abraço para Feitosa, para Cleusa. Feitosa foi vereador em Rio Preto e foi por 2 legislaturas escolhido o melhor vereador pela imprensa, o melhor vereador da Câmara da cidade. Uma coisa muito importante para a cidade. Foi depois secretário de governo também. Bom, mas eu queria falar com os outros bairros da cidade também. Olha, gente, todo mundo precisa estar dentro desse projeto aqui, porque é um projeto muito importante, a gente precisa discutir, a gente precisa falar sobre ele, a gente precisa comentar, espalhar pela cidade o que ele está acontecendo. Então, ó, você aí que mora na região do Cidade Jardim, do Cristo Rei, da Vila Toninho, né, precisa vir discutir aqui com a gente o que está acontecendo na cidade, né, no Soraya, no Vitória Régia, na Boa Vista, na Maceno e na Anchieta, um bairro que eu quero falar com muito carinho, que é um dos bairros que tem o maior número de idosos em Rio Preto. Bom, na semana passada a gente falou aqui, nesse mesmo canal, na quinta-feira passada, sobre o primeiro eixo que compõe o programa de governo do Movimento 65, que era Infância, Adolescência e Juventude. Hoje nós vamos falar do segundo eixo, que é o combate à pobreza. Carlos Alexandre, boa noite. Boa noite, Clenira. Boa noite a todo mundo que está participando, aos amigos, familiares, as pessoas que estão aqui para acompanhar o nosso trabalho, que já acompanharam as outras lives e que estão hoje aqui para entender melhor qual é o nosso programa de governo, o programa de governo do Movimento 65 para São José do Rio Preto. A Clenira saudou vários bairros aí, ela não sabe que ela saudou o bairro onde eu vivi boa parte da minha vida, Vila Maceno, saudou o nosso amigo Feitosa, que com certeza vai estar conosco a todo momento nesse projeto maravilhoso. E eu quero iniciar insistindo a você que está nos acompanhando, que não se esqueça mesmo de compartilhar a nossa live, que não se esqueça de trazer mais pessoas para nos acompanhar, não é? E para que venham conhecer o nosso programa de governo. Nós precisamos estar atentos, ampliando muito ao nosso público nessa pré-campanha, para a gente ter maior alcance e para as pessoas poderem dar as suas sugestões. Nós temos consciência, Clenira, de que nossa campanha jamais será marcada pela ostentação, muito menos por doações, financiamentos de grandes empresas e patrocinadores, né? Já por isso é bom lembrar que o seu apoio, então, compartilhando, fará para nós toda a diferença do mundo, a fim de que possamos crescer e atingir os nossos objetivos. Alcançar e envolver o maior número de cidadãos que passarão não só a conhecer o nosso programa, mas a entender a cidade, porque o que nós estamos fazendo é um profundo estudo sobre São José do Rio Preto, as suas deficiências e as enormes contribuições que as nossas reflexões vão gerar a partir daqui, como você vai ver hoje, tá bom? Como todos sabem, o nosso programa de governo é participativo. Muitas sugestões muito boas estão enriquecendo e ampliando os assuntos que a gente tem abordado e contemplando os desejos e os interesses de todo mundo. O Movimento 65, ele é nacional e ele indicou ideias muito interessantes das quais nós temos partido para desenvolver o nosso programa. É assim, Clenira, que nós estruturamos o nosso projeto em cima dos 4 eixos principais, que é aqueles que você falou. Infância e adolescência, que foi tema da nossa live da quinta-feira passada, e que, se você ainda não viu, está disponível no Facebook, no YouTube. Combate à pobreza, que nós vamos falar hoje com muita emoção. Desenvolvimento sustentável, que é um importante tema que devemos entender, até para que a gente possa realizar as grandes transformações que nós vamos encontrar nos tempos pós-pandemia. Olha que desafio. Bom. E, por fim, inovação.
o desafio que vai nos movimentar daqui para frente. Bom, queria falar aqui a respeito de desenvolvimento sustentável. Uma associação ligada ao tema aí já mandou um documento para a gente analisar e discutir, e eles vão ser convidados a participar com certeza, né? E a gente gostaria que outras pessoas, outras instituições constituídas aí, solicitasse da gente, né, uma live, uma discussão para a gente conversar sobre esses projetos. Bom, queria dizer para as pessoas que o chat está aberto, que você pode comentar, que você pode dar sua sugestão e interferir aqui na nossa conversa, né? Porque esse programa é um programa para todos, não é isso? Claro. Então vamos lá. Infância e juventude, infância, adolescência e juventude foi o tema da outra live, da terceira live, né? E hoje a gente tem aí, esse tema ainda está disponível no YouTube. Está disponível, para quem não acompanhou, está lá, né? Para todo mundo poder acompanhar. Tá certo. Bom, então desculpa, te interrompi. Não, eu só quero lembrar, Clenira, para todo mundo, que um programa de governo, ele é um documento que deve ser publicado. A gente fala isso toda vez. Tem gente que vai lá, compra um programa de governo pronto, ou então escaneia, né? Nós não. Nós estamos construindo um programa de governo. E ele vai ser publicado, registrado no cartório, distribuído para a população e vai servir de roteiro para as nossas ações de governo. É por isso, assim como na semana passada, eu vou te pedir essa permissão de novo, que a gente possa lê-lo aqui, ler este pedaço hoje, tá? Porque ele está sendo escrito de uma forma muito completa, ele está sendo escrito para que ele sirva realmente de documento, né? Que vai balizar todas as nossas ações daqui para frente. Então, o segundo eixo de hoje, que fala sobre combate à pobreza, foi pensado e proposto depois de muito estudo e de muita discussão. Bem, as pessoas podem estar pensando lá do outro lado assim, mas Rio Preto, essa cidade tão bonita, tão rica, tal, tem pobreza, né? Aqui em Rio Preto? Tem pobreza? Pois é, tem, nós vamos ver hoje que tem pobreza, tá? Aliás, olha, antes de ler o texto, né, do segundo eixo, eu quero fazer umas considerações, se você me permite. Se você que está me ouvindo é do tipo de pessoa que quer mudar o mundo, porque acha que o mundo não anda a um lugar bonito, nem está muito bom para se viver, eu quero te dizer que aqui você encontrou parceiros. Porque eu acredito que a gente precisa mesmo mudar o mundo. Fazer a diferença no lugar onde a gente está inserido. Porque ninguém escolhe onde vai nascer, mas se é aqui que a gente está, é aqui que nós vamos agir. De verdade. E não há melhor forma de mudar o mundo, Clenira, pessoal, do que acabando com a pobreza, erradicando a pobreza. Sabe por quê? Porque é a pobreza que deixa o mundo feio. É a pobreza que deixa o mundo doente, com fome. É a pobreza que deixa o mundo violento, sem futuro. É a pobreza que desgraça os nossos sonhos. É a pobreza que deixa as pessoas insanas, que desagrega as famílias, que separa os amores, que causa a infelicidade maior. É a pobreza que mata. Para você ter uma ideia, a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef diz que cada 5 segundos morre no mundo uma criança com menos de 15 anos. A cada 5 segundos morre no mundo uma criança com menos de 15 anos. Ou seja, mais que 17.200 crianças, 17.200 crianças morrem por dia vítimas da pobreza. Olha isso, Clenira. A gente vê a Covid-19, a gente fica, né? Matando tanta gente. Matando aí 1.000 pessoas por dia só no Brasil, e a gente fica espantado. Agora, 1.000 pessoas morrendo todo dia não é bom, pelo amor de Deus, é desconfortável, é triste, é uma tragédia. Mas, e 17.200? É uma tragédia ainda maior ver que tantas crianças morrem de fome. Sabe por quê? Porque o vírus, de alguma forma, né, a gente poderia tentar controlar. Ele está fugindo ao nosso controle. Mas a fome não, a fome está nas nossas mãos evitar. A fome está na nossa responsabilidade combater. E é responsabilidade de todo mundo. De todo mundo, de todo mundo. A gente não muda o mundo só pensando na pobreza da Etiópia, na fome da Somália, no Haiti,
ou nos cafundós das nossas vidas severinas, achando que a miséria só ocorre lá longe, onde a nossa consciência ela vai, de alguma forma, se dissolvendo com a distância. Não. A gente muda o mundo pensando aqui na casa da gente, no quarteirão da gente, no bairro da gente, combatendo a pobreza na cidade da gente. E como a Clenira me falou, Rio Preto é linda, maravilhosa, e é mesmo, mas acredite, meu amigo e minha amiga, aqui em Rio Preto tem fome. Aqui em Rio Preto também tem miséria. Aqui em Rio Preto tem pobreza, tem violência, tem desamparo, tem solidão. Aqui em Rio Preto também tem gente que morre de fome. Aqui ao nosso lado, ou bem na frente da gente, mora tudo que é tipo de causa e consequência da pobreza. Não é só avenida bonita, praça bem arrumada, não, tem pobreza, né? E é preciso a gente lembrar que o artigo 6º da Constituição Federal diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição. Portanto, Clenira, assistência aos desamparados está prevista na Constituição. E quando a gente combate a pobreza, então, a gente está tornando o mundo um lugar melhor, um lugar mais bonito. Bom, a gente vai então hoje ler, como a gente tem feito aqui em todas as lives, com os eixos do programa de governo, a leitura junto com você. Você vai poder acompanhar aí na tela, né? Mas antes eu queria pedir mais uma vez para você compartilhar, né, com as pessoas aí, com quem você conhece, com seus amigos. A nossa intenção é espalhar bastante esse projeto aí pela cidade toda, para que mais pessoas possam participar e mais pessoas possam vir com a gente para dar opinião, para ajudar a gente a encaminhar esse projeto de governo. Carlos Alexandre, então vamos lá. Vamos ler então o nosso combate à pobreza. O que é que o Movimento 65 tem como programa de governo para São José do Rio Preto sobre combate à pobreza? Me acompanhe, por favor, vai estar também aí na sua tela. O fato de vivermos em uma cidade com ótimo IDH não significa que não tenhamos problemas relativos à miséria ou pobreza em nosso município. Quando o assunto é pobreza e miséria, não basta remediar, é preciso erradicar a pobreza de verdade. E para isso é preciso também acompanhar e cuidar sistematicamente para evitar o retrocesso. Vejam só, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro é um estudo anual criado para acompanhar o desenvolvimento humano, econômico e social dos municípios do Brasil, com base exclusivamente em estatísticas oficiais. Em 2011, Rio Preto apresentava o índice Firjan de 0,93, o que significava a posição de melhor município do Brasil, olha só, e também o primeiro lugar do estado de São Paulo. Mas em 2019, esse índice caiu para 0,79, rebaixando Rio Preto para o 28º lugar entre os municípios do estado, mostrando que Rio Preto, no lugar de evoluir, regrediu, andou para trás. É assim que o enorme abismo entre ricos e pobres do Brasil se repete também aqui e precisa ser tratado, combatido, principalmente no cenário do pós-pandemia, quando essas feridas estarão muito mais expostas. Rio Preto já possui hoje mais de 110 mil pessoas vivendo na linha da pobreza, sendo que a maioria delas mora em loteamentos irregulares, sem condições sanitárias e de saneamento básico, sem condições adequadas de moradia, sem condições dignas da vida humana, como escolas, creches, postos de saúde, coleta de lixo, transporte urbano, asfalto, energia elétrica. São pessoas apartadas geográfica e politicamente do centro das decisões, praticamente quase esquecidas pelo poder público, abandonadas à própria sorte, ao desatino da solidão, do isolamento,
do desespero, da impotência. Bom, a gente falando disso, parece que nós estamos falando de uma outra cidade, né? Que isso não existe em Rio Preto, né? Onde é que estão essas coisas? Né? A gente vê muito, por exemplo, você fala aí que tem muita gente morando em lugar que é irregular e tal, e a gente vê vários bolsões de terrenos, de grandes áreas no meio da cidade, né? Sim. E gente sem lugar para morar. Sim. Geralmente são feitos loteamentos longe, né? É a mania de deixar as pessoas lá nos cafundós, para que ninguém veja a situação de desamparo e de pobreza, e aí a cidade fica bonita nas suas áreas centrais, mas tem gente que jamais consegue aproveitar, né, dessa benesse da cidade tão bonita aí, e é isso que nós vamos tratar aqui hoje, porque vai um pouco além o combate à pobreza do que só tratar de alimentação, né? Eu vou continuar até para a gente chegar onde a Clenira tá me lembrando. Essa gente precisa de socorro. Gente que tem fome tem pressa, mas a política de assistência social deve ir além de comida aí. Devemos cuidar com urgência do cidadão em todas as suas necessidades prementes e que se revestem em falta de dignidade, como, por exemplo, falta de emprego, falta de escola, falta de saúde, falta de moradia, acesso à informação que eles não têm, sem cidadania, portanto. Há que se dar ênfase em projetos de capacitação profissional, de geração de empregos e renda. E atenção, não é suficiente profissionalizar o indivíduo só do pescoço para baixo. Há que se pensar no profissional que pensa, que cria, que tem atitudes proativas, que deve, portanto, ser o protagonista das suas ações no ambiente de trabalho e não só um burro de carga a serviço do lucro. E ainda precisamos enfrentar a redução de danos, sobretudo em relação a criar alternativas para o combate ao consumo de drogas, a violência em todas as suas formas e o desrespeito aos semelhantes. Devolver ao cidadão carente a condição de dignidade, mediante o seu retorno à vida social, até como consumidor que ele de fato tem direito de ser, inclusive ajudando-o na recuperação de sua documentação e crédito pessoal. Olha só, Clenira, não é só dar comida, não é só recolher, é a dignidade. A dignidade permite que o cara possa comprar uma camisa, que ele possa ir ao mercado, que ele possa, não é, consumir. Isso é um cidadão pleno, né? Sabemos que o governo federal, alegando falta de dinheiro, tem controlado a entrada de novas famílias no programa Bolsa Família, deixando mais de 1,5 milhão de pessoas na fila de espera. Justamente num Brasil com esse cenário de aumento da pobreza e da extrema pobreza. A aplicação da PEC do teto de gastos, aprovada em 2016, reduziu investimentos em todas as áreas sociais de forma bastante grave. Nos últimos 4 anos, aqueles cidadãos em estado de miséria tornaram-se mais numerosos, atingindo a soma de 13,5 milhões de pessoas já em fevereiro desse ano. Com o agravamento da crise econômica, o Brasil passa então a figurar como responsável por 30% de toda a pobreza, de todos os pobres da América Latina. E a própria pandemia revelou um exército de desempregados abandonados pelo auxílio emergencial, que além de tudo agora será reduzido pelo presidente para apenas R$300, ou seja, reduzido pela metade. Sem falar do contingente de famílias pobres que não conseguem acessar o auxílio por falta de conhecimento das caixas eletrônicas e de seus cartões. É por isso tudo que precisamos analisar a linha da pobreza observando outros fatores que não só a fome propriamente dita. Isso ajuda também a enfrentar e combater com maior clareza e efetividade as carências da população. Ou seja, além de avaliar as questões de alimentação e renda, avaliar também o que a linha da pobreza demanda nas áreas da educação, saúde, cultura, comunicações, meio ambiente, para criar as estratégias de superação dessas deficiências. Essa população, será que ela acessa a escola
com a mesma frequência dos demais cidadãos? Será que essa população goza de atendimento em saúde preventiva? Será que esse pessoal frequenta teatro, cinema, casas de espetáculos? E o que dizer das tecnologias digitais e outras vantagens? O poder público municipal pode e deve se ocupar disso. Para tanto, cumpre assegurar investimentos direcionados aos pobres, buscando recursos nos inúmeros projetos e mecanismos de financiamento disponíveis no Brasil e no mundo, com o envolvimento da sociedade e do empresariado, principalmente do terceiro setor, ONGs, OCIPs, cooperativas, associações, sindicatos. Porque os mais pobres merecem e precisam participar do desenvolvimento econômico do município e dele usufruir como qualquer outro cidadão, inclusive no que tange ao consumo, batendo nessa tecla. Não podemos deixar de ressaltar que a pobreza é ampliada ainda pelo machismo e pelo racismo, pois, como se diz de maneira muito acertada, a pobreza em nosso país tem gênero e cor. Negros e mulheres ganham menos que brancos e homens no exercício das mesmas funções, com a conivência e com a consciência de todos nós. Não bastasse essa multidão de cidadãos em situação precária, claramente se percebe na Rio Preto de hoje o grande número de moradores de rua perambulando por toda a cidade. E em que pese a necessidade de envidar esforços para resolver as causas desse problema, sejam elas quaisquer que sejam, faz-se urgente atender e tratar o morador de rua com a dignidade que todo ser humano merece. A despeito de albergues, dar a todos eles um lugar para dormir, cuidar do asseio pessoal e abrigar-se, cadastrando essa população, acompanhando sua rotina e mediando com tratamento médico e psicológico, mitigando a violência ou a proliferação de doenças e o agravamento da condição de miséria caracterizadas pelo abandono. Se queremos uma Rio Preto mais justa e mais humana, com menos desigualdade e miséria, devemos adotar ações concretas com urgência. Priorizar o atendimento à primeira infância, dar atenção especial à população idosa, criar um balcão de atendimento para auxiliar pessoas a se inscreverem e operarem os sistemas digitais de proteção, como auxílio emergencial, Bolsa Família, garantir o acesso a serviços públicos essenciais para as camadas mais vulneráveis da população, organizar um cadastro municipal das pessoas mais vulneráveis, oferecendo políticas de saúde aos que apresentem dependência química ou transtorno mental e fortalecer parcerias com entidades que já cuidam desse público. Triar, cadastrar e atender cidadãos em situação de risco em programas habitacionais regulares, dando prioridade às famílias com crianças e idosos. Priorizar projetos habitacionais em espaços urbanos vazios, aquilo que você estava falando, aproveitar a infraestrutura pública já existente. Fortalecer o balcão de empregos municipal em parceria com as associações empresariais, tanto para o primeiro emprego quanto para a recolocação de profissionais desempregados. E por que não, e vamos fazer isso, criar a bem Bolsa Emergência Municipal. Isso para que os cidadãos em situação de extrema pobreza sejam do conhecimento do poder público municipal e possam ser devidamente tratados em todas as suas necessidades. Como já definido acima, longe de ser apenas falta de dinheiro ou de condição de vida, pobreza é também a falta de autonomia das pessoas em poderem fazer suas próprias escolhas ou de criarem mudanças para si mesma. A ActionAid, uma organização internacional que trabalha por justiça social, faz essa pregação e nós concordamos. Por isso defendemos que combater a pobreza é oferecer também essa autonomia de escolhas e de mudanças para o indivíduo. É então fundamental fortalecer, criar
ou manter políticas públicas já existentes ou ainda necessárias, com intensidade de adaptação à nossa realidade local. Por isso, devemos ter em conta que, além da crise, decisões erradas dos governantes pioraram a realidade de nossa gente mais pobre e somente a vontade política e o enfrentamento sincero podem agora mitigar o empobrecimento crônico que já se verifica em andamento. Ao afrontar vigorosamente a situação de fome, de vulnerabilidade e de abandono, resolvendo necessidades básicas e outras questões, transformamos o cenário por inteiro. Em nosso programa de governo, propomos ações que farão efeito direto nas causas da pobreza. Mas precisamos estar alertas em combater a pobreza, não o pobre. Com foco nas causas, não só nas consequências. Ao propor uma Rio Preto feliz e justa, não queremos mais maquiar a miséria, mas acabar com ela. Bom, nós tivemos aí a leitura de um eixo muito importante no programa de governo do Movimento 65, do pré-candidato Carlos Alexandre à Prefeitura de Rio Preto, e que mostra muito bem as diferenças, né, o buraco que existe. Né? Tem alguém aqui que falou em apartheid aqui nas perguntas. Nós vamos responder as perguntas, nós estamos chegando no final da live, mas primeiro a gente quer falar de um assunto muito importante que também já foi dito aqui na live, que alguém já perguntou aqui, a Merle. Merle, um abraço para você. Aliás, eu quero dizer, gente, contar para vocês que o Movimento 65 já fez uma reunião lá com o Diretório Municipal e já decidiu que vai fazer uma convenção para oficializar a candidatura do Carlos Alexandre e da Merle Diniz como vice, né, uma chapa pura, e também com os candidatos a vereador, já tem dois que a gente já pode anunciar, o Daroc, que está sempre com a gente aqui, né, fazendo a live, e também a Marcela Trovão. A Marcela é psicóloga e o Daroc é funcionário público municipal. Vocês vão ter oportunidade de conhecê-los ainda. Bom, gente, mas eu queria dizer, Merle, um abraço para você, muito obrigado. Aí ela lembrou a gente, quando a gente estava falando aqui dos bolsões de terrenos, da desigualdade, de onde está a pobreza de Rio Preto. Queria dizer que eu tenho um documento aqui na mão, é um documento público, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, aqui de Rio Preto, que é uma defesa que foi feito dos moradores da Vila Itália. O morador de Rio Preto sabe, conhece muito bem o problema da Vila Itália. O problema da Vila Itália começou lá na década de 90, quando os donos daquela área, a família fez lá um loteamento irregular. E aí a justiça, o município entrou na justiça contra esse loteamento irregular, e para adquirir a área de volta ou para acabar com aquilo e ficar com a área. Muitas brigas na justiça aconteceram desde que esse loteamento irregular foi feito na Vila Itália, por uma família de Rio Preto. Família brigando com a prefeitura lá por causa desse loteamento. Até que um dia, alguns barracos começaram a ser construídos lá nessa área. Uma área que fica na região aqui, no final da Avenida Vetorazzo, quem conhece bem Rio Preto, no final da Avenida Vetorazzo, lá perto da Faculdade Unilago, né? E alguns barracos foram construídos lá e isso foi aumentando. Isso foi aumentando porque a pobreza foi aumentando, a miséria foi aumentando, né? Eu sei que isso vem de muito tempo, em 2014, que foram os primeiros, até hoje está na justiça. Aí a última informação que a gente tem é esse documento público, que a Defensoria Pública faz uma defesa dos moradores de lá, porque o município nunca deu uma solução para o problema. As pessoas que moram lá, têm problemas sérios, como você disse, todos aí no programa de governo estão contemplados, né? E nunca foi oferecido a essas famílias uma solução, até que a Defensoria Pública resolveu defendê-los. E isso virou também matéria de um trabalho de uma universidade de Rio Preto. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, que eu sei que você conhece bem o assunto, porque você, quando trabalhou na administração pública, trabalhou justamente com os loteamentos irregulares. Sim.
Pois é, Rio Preto, Clenira, você também sabe, tem um histórico triste, né? De deixar que loteadores fizessem a sua revelia, a revelia do município, portanto, loteamentos em vários lugares sem as devidas observâncias legais, ou seja, sem deixar a área disponível, sem se preocupar com a infraestrutura, sem se preocupar com as regras ambientais. E a prefeitura, ao longo da sua trajetória, fez muita vista grossa e nós chegamos ao cúmulo de ter mais de 100 loteamentos irregulares, mas na época, hoje deve ser mais, na época tinha quase 22 mil pessoas que viviam em loteamentos irregulares, casas sem escritura, sem condição nenhuma de saneamento, nem de coleta de lixo, nem de transporte público, creche, escola, nem pensar, né? E é interessante que a prefeitura tinha obrigação de evitar que isso acontecesse, porque a prefeitura deveria, então, fiscalizar cada vez que alguém ergue uma parede. Eu acho que se eu for fazer um puxadinho na minha casa, no dia seguinte tem um fiscal. Mas se eu fizesse um loteamento inteiro, era capaz que passava, né? E aí a prefeitura, neste caso aí desse pessoal, por exemplo, não viu isso. Os loteadores foram lá, fizeram este loteamento de maneira irregular, inclusive beirando ali uma área que hoje a prefeitura alega que era de preservação ambiental e que não é, né? Eles fizeram lá o seu loteamento, venderam lá alguns pedaços, ganharam dinheiro, portanto lucraram e esqueceram daquilo. Aquilo ficou ali abandonado, ninguém dava bola. Aí umas famílias levadas pela necessidade, ninguém invade uma terra, ninguém constrói um barraco de madeira, ninguém corre o risco de morrer num incêndio como as duas crianças que morreram na última semana aí. Ninguém corre esse risco porque quer. As pessoas são levadas a isso, né, por conta do não cumprimento da Constituição que garante a moradia como direito fundamental do cidadão. E aí esse pessoal foi lá então, construíram casas e tal, e já tinha um número grande de barracos lá construídos, quando a prefeitura resolveu então acionar quem? O loteador para dizer, ó, vai lá, tem uns barracos lá e não pode, você vai lá que a terra é tua e toma providência. E aí começou a criar esse problema sério. Eu sei que lá hoje tem mais de 300 barracos, esse pessoal mora lá com todo o direito do mundo já, essa terra era irregular pelos proprietários, a prefeitura não tomou a iniciativa necessária na época para evitar o loteamento irregular e agora quer tomar a iniciativa de tirar essa população de lá sem dar a eles alternativa, porque para a prefeitura fazer isso ela precisa dar alternativa. E não pode ser uma alternativa assim, não, eu vou cadastrar você quando sair um programa aí de casa própria. Não, é alternativa imediata. Essa gente mora lá, lá já tem até comércio, lá já tem até, eles se resolvem por ali, é um pessoal organizado. Tem liderança. Sim, tem liderança, é pai e mãe de família. Clenira, tem aproximadamente 100 crianças abaixo de 5 anos ali. Então, a responsabilidade do poder público é total, né? Eu não sei se incomoda porque desvaloriza a área e tal. Caramba, nós estamos falando de vida. Inclusive, né? Esse documento diz que a condenação da municipalidade à implementação de medidas de proteção para as crianças e os adolescentes que residem nessa área. O que está querendo dizer é mais ou menos assim, ó, vai ficar muito mais caro para a prefeitura tirar esse pessoal de lá do que organizar, regularizar essa situação, porque se tirar eles de lá vai ter que cumprir todas as condições legais para tirá-los de lá, tá certo? E não tem nenhuma proposta do município nesse sentido, né? Porque as pessoas não saem de lá por isso, porque não tem nada de concreto. Sim, não foi dada alternativa para eles, muito pelo contrário. Foi enviado uma época lá pessoas da Guarda Municipal para derrubarem os barracos, né? Para desalojar esse pessoal. A imprensa acompanhou isso de perto, deu notícia disso. Foi toda a notícia. nossa solidariedade para esse pessoal, né, e para todas as pessoas que são levadas a esta situação. Ninguém faz isso porque quer. Na época eu trabalhava num veículo de imprensa da cidade e conversando com uma moradora, a moradora disse que morava na Ercília. E o marido abandonou e ela ficou sozinha na casa com 2 crianças e ela não tinha como pagar aluguel. E ela foi vendendo as coisas que tinha na casa para alimentar o filho e pagar aluguel, até que chegou numa hora que ela não tinha mais como e ela foi para lá, na Vila Itália. Olha, nós estamos falando da Vila Itália que é lá, nós estamos falando de outros lugares, mas eu quero te contar um fato, se você me der 2 minutos, que é o seguinte. Quando nós estávamos lá na administração, no meio do Eldorado, no coração do Eldorado, tinha um buraco ali, né, que era um pequeno loteamento irregular, sem asfalto e sem esgoto. No meio do Eldorado, todo pavimentado, todo cheio de iluminação, tudo ali tinha
se chamava Vila Miguelzinho. Eu me lembro dos moradores de lá, lembro da Cida, uma grande amiga e uma liderança local, e eles nos procuraram para dizer, olha, faz mas fazia muitos anos que eles estavam tentando regularizar ali para poder fazer o esgoto e poder botar asfalto. E nós conseguimos fazer isso assim, a toque de caixa, porque era simples, é vontade política, certo? É vontade política. Então, eu preciso lembrar desse fato. Até na época estávamos na Secretaria de Governo com o Carlos Feitosa e foi fácil fazer isso. Ele e nós trabalhamos ali junto com as lideranças do bairro. A liderança do bairro é fundamental para isso, né? Tem que ouvir as pessoas. Sim, né? tem que ouvir as pessoas e elas que têm que querer isso, né? Também Olha, a gente não vai impor nada ali, não. Vamos responder aqui, Vamos. olha, para o Marcos Augusto. Ele Sim. falou que o mundo tá uma merda, desculpa. Tá uma merda para se viver no Brasil ainda, pior ainda. O trabalhador só encontra dificuldades a todo instante. Não vivemos dentro de um cenário evolutivo e digno de um ser humano. Isso tem a ver com o quê? Olha, eu acho que tem a ver. Nós falamos no começo, diz que isso né? precisa acabar. Nós falamos no começo da live, Marcos, o seguinte: a pobreza é a grande responsável por tudo isso. Agora, a gente poderia ter 3 lives como essa emendadas para discutir quais são as causas da pobreza. Você sabe muito bem, né? As causas da pobreza são inúmeras e elas encontram em situações, em questões como, por exemplo, você me permita dizer, nós temos aí quase 40 milhões, se você pegar desempregados e subempregados, dá uma somatória aproximada de 40 milhões de pessoas vivendo de forma sufocada. E o que é que o governo federal faz nessa altura? Resolve este problema? Não. Manda um projeto para se contratar por hora, sem fundo de garantia e sem INSS, sem falar naquelas hediondas e absurdas reformas trabalhista e previdenciária. É por isso, Marcos, que o mundo vai ficando cada dia mais feio, cada dia mais violento, cada dia mais podre, por coisas como essa, né? Vamos falar para o Alípio Munique Filho. Ele disse que a gente muda o mundo, a partir da opinião dele, a partir do conhecimento real da nossa realidade social. Como é que no seu programa de governo você vai conhecer a realidade social de Rio Preto? Tem uma conversa nossa muito íntima aí que diz assim, né? Não existe prática revolucionária sem o conhecimento, sem o embasamento revolucionário. É preciso ter embasamento do que a gente vai fazer. Eu disse para vocês na primeira live, eu tenho a grata satisfação de me apresentar como administrador público formado, tá? Sou formado em administração pública. E nós precisamos estudar todo dia. Não basta vir só com cabedal de universidade. É preciso que a gente realmente saiba com o que está lidando. Então, o Alípio tem total clareza no que ele está dizendo. Nós precisamos conhecer profundamente os problemas, porque, como a gente estava falando no começo da live, tem gente que mora em Rio Preto e não sabe dessas questões. Acredito que tem muita gente de São José do Rio Preto que não saiba deste drama vivido pelas famílias da Vila Itália, por exemplo. Então, conhecer é fundamental para resolver. A Ana B. está dizendo aqui, são escondidos pelos políticos que até hoje mandaram nessa cidade para dizer que Rio Preto é uma das melhores cidades para se viver. Só para rico, ela diz. O Arthur Sardiri diz que a Vila Itália está há mais de 2 anos na busca de saneamento básico, acesso à água que não tem, porém só há descaso, marginalização da prefeitura, né, por parte da prefeitura. Enquanto isso, as avenidas principais trocam de calçada toda semana. Pois é, tanto a Ana quanto o Arthur estão na mesma vertente, né, falando que o poder público, de alguma maneira, faz a maquiagem da miséria, e eu concordo com isso plenamente. Acho sim a cidade está bem cuidada nas suas áreas mais centrais, né, naqueles bairros, né, onde trafegam as nossas elites, e acho que tem que ser assim mesmo, mas tem que ser assim na cidade inteira. Cidade tem que ter praça organizada, porque quando alguém olha uma praça abandonada, ela já vê 1000 coisas. Você chega numa casa, na sala de entrada da casa, você já vê bagunça, imagina a cozinha, imagina os banheiros, né? Então uma praça bem arrumada, uma rua bem arrumada, um bairro bem iluminado, tudo isso é fundamental, mas tem que ser para a cidade inteira. Não vale fazer isso, como nós já dissemos na outra live, né? Não vale determinada região da cidade ter tudo, poder tudo, usufruir de tudo, e um resto das pessoas aí não ter nada, não ter condições básicas. Não vale. Certo. Olha, gente,
Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, o pessoal pode dizer se a gente pode continuar, mas eu queria falar aqui de um assunto triste, muito triste. A Ana B está dizendo que está saindo agora da live porque ela está indo ficou sabendo agora da morte de um amigo por Covid. Oh, poxa vida. Essa é uma dor que a gente ainda vai encontrar por muito tempo diante de nós, né? E nós temos que enfrentar esta realidade trabalhando já um comportamento que vai viver esta realidade prolongada. Hoje é triste ver as pessoas morrendo pela Covid, é triste ver o comércio, o mercado, a economia agonizando, e nós precisamos trabalhar uma cidade vendo tudo isso, olhando para tudo isso e tendo postura para tudo isso. Não adianta eu sacar da cartola 3, 4 novas acomodações, novos leitos, só para evitar a cidade continuar no laranja, se eu não tiver as atitudes efetivas. O poder público, você viu que nós criamos a BEM, né? A Bolsa Emergencial Municipal, né? Vamos criar a BEM. Por quê? Porque nós entendemos que o poder público tem sim condições de socorrer as pessoas que precisam e socorrer também as empresas. Então a Covid é uma realidade dolorida. Os meus pêsames, Ana, para você, para os familiares desta pessoa, os meus pêsames para todas as famílias riopretenses que estão enterrando pessoas pelos mais variados motivos, mas em especial pela Covid. Por quê? Porque a Covid, tudo bem que ela foge ao nosso controle, mas poderia ter efeitos bem menores, bem menos drásticos, se todos nós nos comportássemos diferente. Se a desigualdade fosse menor, também, né? Você imagina como é que o pessoal da Vila Itália está se virando? Sim. Sem água. Sem condições básicas. E se precisar de um hospital e tal, como é que vai ser? E essa fila? E como é que é isso? Né? A gente não sabe muito bem. A Mônica Brantes Galindo, um abraço, Mônica. A Mônica está conosco toda quinta-feira. Ela diz que uma grande desigualdade social é o que acontece no nosso país e nas nossas cidades. E é um triste índice de nossa sociedade, um pequeno número de pessoas muito ricas e um grande número de pessoas pobres, na linha da pobreza. É o que nós acabamos de ver aqui. Sim. Uma cidade como Rio Preto, que ninguém imagina, né? Sim. Tem 110 mil pessoas na linha de pobreza. Mônica, é aí que entra sempre o poder público. Eu não consigo escapar disso. Eu estou aqui justamente para assumir esse lado, né, do poder público. Para nós, que o empresário, que o investidor, que a pessoa cresça, é um direito que lhe assiste, que ele cresça dentro de todas as regras aí de mercado, de comércio e de ética né, e de bom senso e de cidadania e de humanismo. Mas o poder público tem a capacidade e tem o poder de amenizar esse distanciamento. Isso é compromisso do poder público, né? O poder público municipal, estadual, federal. Clenira, nós falamos hoje do artigo 6º da Constituição. Leia profundamente o artigo 6º da Constituição. Basta ao prefeito, ao governador, ao presidente observarem o que está no artigo 6º da Constituição e aquilo ali garante a eles poderes absolutos para fazer com que aquilo seja efetivo e pronto. Nós diminuímos a distância entre ricos e pobres, tanto em Rio Preto quanto em São Paulo, contra lá em Piripiri, lá de outra cidade distante. Né? O Fernando Pires diz que vergonha, dizem que Rio Preto é uma das melhores cidades para se viver. Fernando, eu não discordo que seja, só que ela não é para todo mundo. Né? Para um grupo das pessoas, ela não é. Eu acho Rio Preto, olha, nasci aqui, fui criado aqui, formei minha empresa aqui, minha família aqui, não tenho vontade de sair daqui, gosto daqui de verdade, sou apaixonado por Rio Preto, mas eu acho que não é para todo mundo uma cidade tão boa quanto é para mim. Então, por que será? É isso que nós precisamos corrigir. Ela tem que ser boa para mim, para você, tem que ser boa para quem está lá na Vila Itália, para quem está lá no mais absurdo loteamento afastado, longe do trabalho, longe da escola do filho. Tem que ser boa para todo mundo, é isso que eu acho. A Isabela Aleixo pergunta, teremos atenção especial para a saúde dos mais carentes? Isabela, saúde é direito, né, fundamental, tanto quanto comer também é, e precisa ter, sabe? E a prefeitura ela tem mecanismos os mais diversos para fazer. Olha, você vai se lembrar de um tempo em que nós tivemos já
um secretário de saúde neste município que quase zerou a incidência da dengue na cidade, mostrando que era vontade política. Eu preciso falar o nome, vocês me perdoem, eu aqui, o Cacau Lopes conseguiu resolver muito o problema da dengue na sua época de secretário de saúde do município, né? Isso prova que é o quê? Vontade. Competência aliada à vontade. Então é possível fazer isso e nós vamos fazer isso, Isabela. Acredite, saúde é caso sério, está provado aí mundialmente, agora mais do que nunca foi chamada a nossa atenção para isso. Vou dar uma resposta aqui para o Tarântula de Matos. Ele fala, a cidade precisa criar um grande pulmão verde, o Parque do Ipa. Pois é, vamos, bem lembrado aqui, olha, semana que vem o nosso terceiro eixo, desenvolvimento sustentável. Ele não fala só de meio ambiente, mas fala principalmente de meio ambiente. A gente pensa que Rio Preto é uma cidade verde, eu e a Clenira nós estamos aqui no 12º andar. Quando a gente olha lá para baixo, a gente vê um monte de árvore, mas de repente você bate o olho assim, não tem nada, né? Então nós precisamos cuidar disso sim. E tem áreas de preservação, principalmente a questão da água, que nós já falamos aqui. Parece que tem fartura de água, não tem não. Nem em Rio Preto e nem na região, tá? Bom, a Simone Marques está falando que está gostando muito das ideias, ela tem assistido as lives. O Fernando Pires está dizendo, verdade, a diferença no tratamento de parte da cidade, que tem praça que parece playground e outras totalmente feia, mal cuidada, abandonada, e aí por diante. A gente vai responder, como sempre, na próxima terça-feira, né? Quando não dá para responder aqui, porque vocês pensam que não, mas tem uma cordinha aqui no nosso pé, quando a gente se alonga muito, puxa a cordinha, né? E quando não dá para responder, a gente grava. Responde na terça-feira. Então, na terça-feira, olha, você pode ficar ligado aí nas redes sociais que você vai ter as respostas de quem não foi respondido aqui hoje durante a live. Olha, gente, esse documento aqui da Defensoria Pública de Rio Preto é muito importante e isso foi o último despacho desse documento, foi no dia 14 de janeiro de 2020. Aí logo entrou a pandemia e tal, não deu tempo de resolver a situação do pessoal lá da Vila Itália, mas nós vamos ficar ligado e todo mundo precisa ficar ligado aí para saber o que vai acontecer com aquelas pessoas que estão morando lá. Boa noite para vocês, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Clenira, boa noite de novo a você e eu quero insistir, tá? No Facebook nós temos uma página, Carlos Alexandre Movimento 65, no YouTube nós temos o Movimento 65 Rio Preto, nós temos Instagram, nós temos podcasts, por favor, nos acompanhe e divulgue. Se você que viu essa live, achou ela importante e acha que tem assunto aqui, que alguém que você conhece precisa saber e precisa ouvir, entre nessas redes sociais e encaminhe para esse seu amigo, tá bom? Então até a próxima quinta-feira, onde a gente vai falar de meio ambiente. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Meio ambiente, claro. Tá bom? Até lá. Um beijo. Tchau.